Olá, pessoal! Tô fixando aqui o nosso conteúdo, nosso tema dessa tarde. Boa tarde, tudo bem? E aí, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Dei um feedback aí para saber como que tá o áudio. Quem tá com a gente aí já vai me contando se tá ouvindo bem. Ouvindo bem? Ah, legal, obrigada! E aí, como vocês estão? Quero dizer assim, da minha satisfação, da minha alegria, do meu prazer em estar aqui, nesse projeto tão especial que é o SR Digital. Quero falar da minha gratidão e da minha honra de aceitar o convite da SR Capacitação, de bater esse papo com esse time de facilitadores. E que time, hein? Que time de especialistas em várias áreas e que vai, nesses dias aqui, ajudar muitas pessoas a enfrentar os desafios desse momento, a atingir ainda um bom resultado e o que é melhor, sair disso tudo como profissionais, como empresas melhores do que entraram. E eu tô falando isso por quê? Porque eu penso assim, que eu tenho feito algumas lives, conversado com algumas pessoas, e a de hoje é muito especial. E o especialista, facilitador de hoje, que eu vou chamar, daqui a pouquinho já tá aqui com a gente, ele certamente merece uma apresentação, né? E ele certamente merece ser recebido com todo o carinho, com toda a honra. Eu tenho, assim, muita gratidão, muita admiração pelo professor João Palmeira. Tive o prazer de treinar com ele já algumas vezes, ser aluna dele no MBA, fazer alguns treinamentos, ser coach dele também. Eu muito tenho aprendido e tenho certeza que muitos de vocês que estão comigo aqui também conhecem o João, conhecem o trabalho dele, têm sido alunos deles em MBA. E a gente vem para esse papo agora à tarde para aprender um pouco mais com quem entende tudo, absolutamente tudo de produtividade. Então, assim, ó, se o desafio é produtividade em home office, eu penso que o tema ele é bem oportuno, né? E por isso eu quero convidar para essa live, convidar para esse papo, para estar aqui com a gente, ninguém menos que o professor João Palmeira. Deixa eu achar ele aqui. Achar ele aqui entre os nossos participantes. Cadê o professor João? Não tô conseguindo vê-lo aqui para chamá-lo. Pera aí. Só um pouquinho. Não tô localizando. João, você consegue me convidar ou entrar de novo? Que daí eu te vejo? Tô esperando, vamos esperar o professor João Palmeira, ele tá online. Tava comigo agorinha e já vai entrar para falar com a gente. Enquanto isso, me contem sobre esse papo aí, produtividade em home office. Quem já tá nesse desafio aí já tem alguns dias? Quem tá trabalhando em casa? Quem tá conseguindo ser produtivo nesses dias? Quem tá ainda com algum desafio de produtividade? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser comentar, comenta com a gente. Comenta aí que o João já vai entrar e a gente vai poder responder isso. Trocar essa ideia, bater esse papo bem legal com vocês. O interessante quando a gente fala em trabalho home office, para algumas pessoas já era uma realidade, né? Para algumas pessoas já tinham esse hábito, algumas empresas, algumas companhias nos últimos tempos têm investido nisso, pensando em custo para a empresa, pensando assim nas operações dos negócios, especialmente nos grandes centros, né, nas cidades maiores, para alguns tipos de empresa, algum tipo de atividade na empresa ou algum negócio, o home office já tem sido algo assim comum. Eu conheço algumas pessoas que atuam assim. Só que para a maioria das pessoas não, né? A gente estava até então muito acostumado com o tradicional, com o escritório, com o ir para o trabalho, e aí de repente diante desses desafios, diante de uma pandemia, a gente se viu em casa. E aí com todos os desafios que tem, né? Produzir, trabalhar, fazer o que precisa ser feito e muitas vezes ainda lidando com a rotina da casa, muitas vezes, acho que para a maioria das pessoas quem tem filho, com os filhos em casa, então isso também é um desafio à parte, né? Com os filhos em casa também, então isso é um desafio à parte. Então sobre tudo isso que a gente vai falar, tentar contribuir um pouquinho com vocês e vocês conosco também, sobre como que tá isso.
Já achei o professor João aqui, já convidei. Ele está entrando conosco. Olá! Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? E você, como vai? Tudo jóia? Eu tô ótimo. A parte Que técnica. bom! Olha só, João, que Uhum. funcionou direitinho aí? Eu estou fazendo aqui. Eu tô te vendo. Sim, tô Consegue te me ouvindo ouvir, Ney? bem. Sim? Sim, Ok. tô te ouvindo bem. Eu Você tá acho, me ouvindo acho que bem? vai dar certo. Eu Que estou, bom! 100%. Boa Olha tarde para só, todo João, mundo eu que está tava aí. falando. Uhum. Que legal, eu tava falando pro pessoal assim, ó, da importância desse momento, né? Primeiro da alegria de estar com você, de poder falar sobre isso, desse momento em que muitas pessoas têm vivido, que tem sido uma coisa nova para a maioria, que é o home office, que é trabalhar em casa, perguntando para eles como que estão, quem está trabalhando em casa, como que está lidando com tudo isso. E Uhum. eu tenho dito assim, que quanta oportunidade bacana essa pandemia, essa crise pode trazer, né? E eu vejo assim Sem como uma dúvida. delas, tá batendo um papo com você. Certamente, se não fosse essa situação, a gente não estaria agora, hoje, numa terça-feira, 4 horas da A essa tarde, hora, né? conversando. Essa hora a É gente não verdade. estaria. Então, olha só, acho que dentro de tudo isso tem aquele convite, olhar para o lado bom das coisas, né? Olhar para o que tem de bacana com isso. Então, eu já quero dizer que eu entendo que uma das coisas boas que esse momento está trazendo é a nossa oportunidade de Uhum. aprender. Aprender dentro de casa e aprender com os melhores. Então, assim, para falar de produtividade, acho que não tinha outra pessoa melhor, né, João? Que bom falar com você sobre isso. E vamos lá então para o nosso papo? Produtividade em home office. Dá para ser produtivo Bora. trabalhando em casa, João? Eu acho que sempre dá para ser produtivo trabalhando em qualquer lugar. Agora, em casa, tem um monte de vantagem. Sabe qual é o grande desafio? É a gente conseguir se acostumar à nova rotina. Porque trabalho é trabalho em qualquer lugar. Alguns anos atrás, eu estava na África dando um treinamento e era um hotel 5 estrelas, mas o calor estava absurdo. Estava perto, estava como muitas vezes acontece no Mato Grosso, né? 45 graus. Só que dentro da sala, o ar-condicionado não estava suportando. E aí eles trouxeram ventilador. Então ficou aquele ventilador empurrando ar quente. Ficou pior. Eu olhei para fora, as árvores estavam fazendo assim, porque a gente estava perto do mar, estava do lado do Índico, né? Estava em Moçambique. E aí eu disse, pessoal, eu falei assim, gente, é o seguinte, eu faço a teoria aqui, a gente faz o exercício lá fora. Beleza? Todo mundo topou. E foi muito legal aquele dia, porque a tarde inteira a gente fazia, discutia lá, voltava, assistia o filme, fazia alguma colocação e ia novamente. O trabalho em grupo, em dupla, em trio. Então, assim, é uma questão de adequação. Porque eu podia ter pensado assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Nesse calor e ficar num lugar abafado, não é? É muito difícil para você se concentrar. Então, o que eu vejo é assim, nós estamos num ambiente um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a trabalhar. Mas se você conseguir criar uma rotina adequada, não importa o ambiente, você vai conseguir continuar sendo produtivo. É claro que existem toda uma série de variáveis que impactam mais. Filhos, esposo ou esposa, cachorro, gato. Eu não tenho cachorro nem gato, eu tenho peixe. Os meus peixes não fazem barulho, né? Que Mas eu bom. dou alimento para eles 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Então, assim, é questão de adequação. Sim, sim, é verdade. É uma questão de adaptação mesmo, né? E assim, o quanto mais rápido a gente consegue perceber isso e o quanto mais rápido a gente consegue se adaptar, mais rapidamente a gente sai, né? Da dificuldade, do marasmo, e parte mesmo para fazer o que precisa ser feito, né? Enxergar o que precisa ser feito. E eu penso assim que ter clareza do que precisa ser feito ajuda muito para que a gente saia, né, disso e se adapte rapidamente, né? Essa é a primeira coisa. É tomada de consciência. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas que nem percebe. Como, por exemplo, tomar o mesmo caminho para o trabalho todo dia. Talvez quem está aqui acompanhando a gente já tenha pego o carro, ido para um lugar e não ter percebido. E ter chegado lá e dito assim, puxa vida, nem reparei, não é? Está tão no automático que não consegue perceber as variáveis no entorno. E quando a gente trabalha, é comum, você tem lá o seu ambiente, você tem a sua mesa, tem fotografia, tem planta, tem o seu material, está tudo posicionado, os lápis, caneta, enfim, você já criou um ambiente. Então, uma das coisas que podem nos ajudar a criar uma situação em que
a gente continua entregando o resultado, e às vezes até melhor, é você criar ou recriar um ambiente de trabalho. Tem gente que pode recriar isso no canto do quarto, tem gente, como é o meu caso, eu tenho um quarto que se tornou um escritório no meu apartamento, eu moro sozinho, então eu tenho um quarto que é só o escritório, e eu tive uma coisa boa, eu rearrumei o meu escritório inteiro. Eu tenho 430, 440 livros, e eles estavam espalhados em lugares diferentes. Então eu resolvi colocar, uma parte talvez dê para ver aqui, ó, atrás de mim tem um computador ali, e atrás tem um livro. Sim. Então toda a parede aqui faz um L, e todo o outro L do lado de cá, eles estão com livros. E aí eu fui organizando os livros por assunto, não é? por área de interesse que eu tenho, aqueles que eu mais mexo estão mais próximos, enfim. O que você precisa fazer é criar uma situação. Um exemplo disso é, na sua mesa tem água, porque em casa a gente se distrai muito. Às vezes um cafezinho ou uma garrafa de chá. Então, ter a garrafa, seja ela qual for, à mão, no lugar onde você possa só estender o braço, pegar para tomar, é parte do processo. Ou seja, você precisa criar um rito. E esse rito significa que, se você tiver um ambiente adequado, você entra no processo. Ontem, por exemplo, quando você falava, não é, naquela live que você fez à noite com a moça, você comentou sobre a sua religiosidade, né, sobre a fé, sobre a oportunidade que Deus está dando para a gente poder estar com as pessoas que ama, para rever alguns conceitos. Quando a gente vai a uma igreja, existem ritos. E você vai a um ambiente sagrado, onde você, em razão dos ritos e do ambiente, você cria uma conexão, nesse caso com o divino, e essa conexão te aproxima dele. Na casa da gente, a mesma coisa. Você precisa ter um ambiente limpo, organizado, um ambiente que seja específico para aquilo. Então, são pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que provêm as grandes. Então, se você criar um ambiente adequado, com certeza você vai ter mais chance e melhor resultado. Essa é uma das coisas que eu posso dizer de cadeirinha, porque está servindo para mim. E olha que eu tenho costume de trabalhar uma parte em casa. Mas eu rearrumei não só esse quarto, que é um escritório, mas como todos os outros 2 quartos, as 2 salas e parte da cozinha. Claro que eu trouxe gente para me ajudar, né? Mas, assim, com a ajuda dessas pessoas, eu rearrumei tudo, inclusive a decoração. Que legal, João. Olha aí, ó, excelente dica, dica número 1 aí, né, para produtividade em home office. Tenha um ambiente adequado para trabalhar. E se você está gostando desse papo, clica no aviãozinho aqui embaixo e convida seus amigos, convida aquelas pessoas que você acredita que também pode estar aqui conosco para esse papo bem interessante, para que a gente possa contribuir com outras pessoas também nesse momento do trabalho do home office. Nós estamos aqui no projeto SR Digital, que vai trazer os seus facilitadores, os seus especialistas, para falar sobre diversos assuntos e poder colaborar com você, que de repente está aí em casa, nesse momento, ainda que trabalhando, mas que procurando se reinventar nesse cenário novo que a gente tem vivido. Eu falo com o professor João Palmeira, que é um dos facilitadores especialistas, facilitador da Franklin, e eu, assim, na condição de aluno, eu posso dizer, entendeu, que dos melhores, se não o melhor do Brasil, que eu tenho muita alegria em falar. Eu sou Meire Dias, coach, sou facilitadora também da SR, e a gente está aqui para esse papo sobre produtividade em home office. Então, dá coraçãozinho aí, manda aviãozinho para as pessoas que você conhece, chama mais gente para bater esse papo aí conosco, que vai ser muito legal. E aí, professor João, quando a gente fala então em produtividade, depois de ter um ambiente adequado e organizado para trabalhar, o que mais que eu posso fazer para ser produtiva Horário. trabalhando em casa? Horário. Hum, Você tem que lembrar que o horário de trabalho, ele não mudou. Você ainda vai precisar criar e gerar resultado. Então, você precisa criar o horário, precisa criar uma rotina. E significa início, horário de almoço, horário de término e os horários de break, que eventualmente você vai fazer. Porque hoje as nossas reuniões mudaram. Como nós estamos falando aqui, online, mas elas devem acontecer. Os resultados vão ser cobrados no final do período. Então, se você não criar disciplina para poder ter um horário, para levantar, e também vai uma outra dica, que é se vestir com o mínimo adequado para uma reunião com quem quer que seja. Talvez você esteja acostumado a trabalhar com gravata, talvez não precise da gravata, ou da seriedade da gravata, nem do paletó, mas você precisa se vestir adequadamente. Isso vai ajudar cognitivamente. Se você define um horário e acorda e faz o que precisa, sua higiene pessoal, toma o seu café e senta para trabalhar, você, ao criar essa rotina de começo, meio e fim, vai redundar numa outra variável.
que é o tempo que você gasta para cada atividade. Porque, às vezes, dependendo do estilo cognitivo das pessoas, você entende muito bem disso, há uma situação em que a gente abre várias frentes no computador, abre várias frentes de interações com outras pessoas. Por exemplo, eu começo a ler um relatório, não termino porque sou interrompido. Eu abro o meu e-mail para mandar um e-mail, sou interrompido com o telefone e deixo ele parado. Eu começo a falar com a pessoa que me ligou, desligo e lembro que tenho que mandar uma mensagem. Utilizo um canal de mídia, WhatsApp, Skype, Zoom, entro numa reunião. De repente, depois de algum tempo, eu tenho 4 ou 5 tarefas que foram iniciadas, mas nenhuma foi terminada. Tem várias consequências desafiadoras aí. Primeira delas, eu acabo tendo um acúmulo de coisa, fico ocupado, mas não estou sendo produtivo. Segunda delas, essa preocupação e a lembrança que vem de tempos em tempos vai dizer o seguinte, olha, você tem e-mail, olha, está aguardando uma resposta daquela leitura do artigo. Olha, você tem que revisar o que foi te enviado do contrato. Olha, você ainda tem que participar de uma reunião. Todos esses pensamentos, eles ficam no looping. E ele vai te cansando. Quem que está aqui com a gente, que no final de um dia já não trabalhou pra caramba, olhou para trás e disse assim, não fiz nada. Já não aconteceu com você, Meire? Com certeza já aconteceu muito comigo. Inclusive, eu penso que não é assunto aqui agora, mas acho que vale falar. Isso tem muita relação também com o perfil comportamental, então eu quero falar do meu. O meu perfil comportamental, que é influência e dominância, não é das pessoas mais organizadas. Então, assim, o trabalho em home office, para mim, particularmente, é um desafio, por conta disso que você falou, tanto do ambiente quanto da rotina. E aí, rotina é horário, e achei muito bacana, muito válida essa dica sobre se vestir adequadamente, porque quando eu acordo no horário, quando eu me visto adequadamente, quando eu tenho um espaço organizado para trabalhar, eu mandei uma mensagem para o meu cérebro. É hora de trabalhar, né? E isso é importante. Exatamente. E é interessante assim, João, até tá circulando na internet ontem e hoje, aí um vídeo de um cara que fez uma reunião no Zoom e lá com as pessoas de trabalho, e ele tava de camiseta, ele tava de cueca, e ele não desligou. Você viu isso? E ele não Vi. desligou quando terminou a reunião, e ele se É. levantou. E assim, ó, Uhum. olha só que interessante. Puxa, será que eu tô vestida adequadamente para trabalhar? É uma situação, claro, assim, totalmente incomum, mas é algo que, de repente, se eu tivesse vestido adequadamente, não passaria por esse constrangimento, que no final acho que virou brincadeira e virou diversão, mas nem sempre, nem poderia terminar de forma muito trágica, né? Então, achei bem legal, assim. Algumas pessoas comentaram comigo, por exemplo, que quando tá em casa, fica de pijama o dia todo. E eu confesso que eu muitas vezes, assim, sabe, demoro para trocar de roupa. Isso não é legal. Então, assim, ó, é um dia produtivo, você precisa trabalhar, bacana, ó. Levanta no horário, coloca o despertador, faz higiene pessoal, toma café, veste uma roupa e senta para trabalhar. Acho que isso é muito legal. Excelente dica, E acho que tem um outro funciona ponto mesmo. aí, dentro disso que você está dizendo. É que não é só definir o horário de levantar, de almoçar e de término. Não. Porque tem muita gente que conversa comigo e diz assim, João, eu estou trabalhando mais. Eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia. Mas está trabalhando, às vezes, mais, só que não está trabalhando melhor. Porque fazer mais não significa que você está fazendo melhor. Significa que você está ocupado e não está produtivo. Então, uma outra dica dentro desse processo é o seguinte, você tem que programar paradas estratégicas. O que é que significa? Você está aqui sentada fazendo uma reunião como nós estamos aqui nesse bate-papo. Ela vai demorar 50 minutos, 60 minutos. A cada hora, você deve se levantar, se espreguiçar. Você pode, mesmo sentado, fazer uma respiração. Existem, inclusive, aplicativos que fazem isso. Quem tem o telefone da Apple, ele faz isso. Ele te manda uma mensagenzinha dizendo, ó, hora de levantar, ó, hora de respirar. Existem vários aplicativos. Mas por que isso é importante? Porque você precisa oxigenar o seu cérebro. Quando você fica sentado por muito tempo, você perde capacidade cognitiva. Por que perde? Os cientistas dizem que existe uma musculatura craniana. E quando você fica muito tempo sentado, e às vezes é o trabalho de muitos de nós, você perde até 7% da sua capacidade de raciocínio e de tomada de decisão. O que isso significa em termos práticos? 7% parece pouco, mas é muito. É muito, porque a quantidade de informação que você está processando conscientemente e inconscientemente é absurda, é um oceano. Então, qual é o grande ponto aqui? Você tem em mente um local adequado. Você criou ritos, porque nós funcionamos através de ritos. Eu já comentei o exemplo.
Aí você define o horário, as paradas estratégicas que precisam acontecer. Então você define para si, olha, eu vou parar a cada hora 5 minutinhos. Bacana, só 5 minutinhos. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone celular. Então use o telefone celular a seu favor. Marca os 5 minutos, dá um timer nele e faça alguma coisa. Dentro de casa, existe uma série de variáveis para te impactar. Esposa, filho e cachorro, como a gente comentou. Esse é um outro ponto importante dentro do processo. Você tem que negociar. Se você não puder ficar num local onde você esteja com a porta fechada, ou seja, você tem que ficar na sala e há o trânsito das pessoas, você vai ter que conversar, cada um dentro da linguagem, obviamente, mas para que possam entender a importância do que você vai fazer naquele período. Crianças. Né? Para quem tem filho pequeno não está acostumado a ver o pai ou a mãe o dia inteiro em casa. E agora que está, ele não entende para você dizer o seguinte, filho, não posso falar com você agora. Mamãe está no telefone, papai está numa reunião. Ele está te vendo. Na cabecinha dele, você está ali. E se você está ali, ele pode falar com você. Então, você vai ter que usar uma linguagem adequada para cada caso, inclusive para os mais velhos. Porque às vezes você mora com os pais, ou seus pais, eventualmente, né, moram contigo, e aí são pessoas idosas que também não têm ou o entendimento claro, ou a memoriazinha já não está muito boa. Então você vai ter que driblar essas situações para poder identificar e dizer o seguinte, ó, eu vou sentar aqui. Quando eu estiver sentado, eu não posso, e se eu não olhar para você, eu não posso conversar. Vamos brincar de tá mudo? Vamos. E aí, então, brinca de vaca amarela, brinca do que você quiser com a criança ou com a pessoa. Diz o seguinte, se você me ajudar, eu te dou uma recompensa. Então, criar sistemas e negociar vai te ajudar a saber como é que você vai fazer para lidar com a dificuldade, cada um dentro da realidade. E dizer, essa negociação é uma maneira de dizer não. Só que, às vezes, é fácil dizer não para os outros, mas não é fácil dizer não para si. Para si. Tem gente que está incomodada. Eu já entrevistei uma série de pessoas que estão incomodadas por ficar em casa. E não é ficar em casa, é ficar em casa e não poder sair. Porque ele está restrito àqueles 60, 80 ou 200 metros quadrados e não tem como sair. Ou pelo menos não deveria. Né? Então, dentro disso, existe uma série de variáveis. Uma outra dica. Pega o teu celular e defina, olhando para as coisas que você tem que fazer, quanto tempo você vai gastar naquela atividade. Aproximadamente 15 minutos, 40 minutos. Marca no celular e diga para si mesmo, não saio daqui enquanto este timer não tocar. É uma outra maneira de criar disciplina, porque você falou do seu perfil, você, por perfil, é uma pessoa criativa. As pessoas criativas, elas sempre têm muitas ideias. É normal. E essas ideias vão se abrindo. A gente precisa fechar. Tem pessoas que são o oposto. Elas não têm ideias, mas elas são boas executoras. Então, cada perfil vai exigir um novo comportamento. E ninguém é melhor do que você se conhece. Então, a minha sugestão para quem está ouvindo a gente, olha, você tem que parar e identificar o seguinte, qual ou quais são os sabotadores que eu uso para não ficar trabalhando. Porque tem gente que, por exemplo, eu já ouvi, que está acordando mais tarde, 10 horas da manhã. Aí ele pergunta, vem cá, se fosse um dia normal e não tivesse o Covid, você ia acordar às 10? Não, então. Por que você está acordando às 10? Ah, porque eu estou dormindo tarde. Entendi. Por que você está dormindo tarde? Estou assistindo uma série da Netflix muito bacana. Eu falei assim, cara, para pensar. O que a gente está vivendo tem tempo determinado. Pode demorar mais 30, mais 60, mais 90 e, na pior das hipóteses, 120 dias. Eu acredito que não chega a isso. Mas em qualquer um desse tempo, começou, mas vai acabar. E você precisa continuar sendo produtivo porque as tuas contas não vão parar. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa mudar a sua estratégia de comportamento. Você precisa criar formas para gerar os resultados. Senão, daqui a pouco, você vai ter uma surpresa e não vai ser das melhores. Talvez você descubra, né, tardiamente, que devia ter feito, que podia ter feito e não fez. Aí a única coisa que a gente tem na mão é arrependimento. Que não ajuda em nada, né? Uau, João, cara, que bacana, que rico isso. E assim, eu quero aproveitar e dizer para quem está conosco que sobre isso especificamente que a gente falou esse pedacinho, nós vamos ter uma oportunidade de aprofundar isso ricamente. Porque amanhã, às 16 horas, no SR Digital, aqui no Instagram da SR, eu vou bater um papo com o Igor Henrique sobre autoconhecimento.
Na quinta-feira, às 16 horas, eu vou bater um papo com a Meg sobre planejamento. E na sexta-feira, às 16 horas, com a Sueli, que está aqui conosco, sobre escolhas estratégicas. Então, olha que bacana, a gente está falando sobre produtividade, como ser produtivo em home office. Amanhã nós vamos falar sobre autoconhecimento, como o teu perfil te ajuda e quais são os sabotadores e o que você tem que observar para conseguir ser mais produtivo. Na quinta-feira nós vamos falar sobre planejamento, sobre como planejar o momento que você vive e o cenário futuro que vai vir. E na sexta-feira vamos fechar com escolhas estrategicamente positivas e assertivas. Então, olha que riqueza esse programa e que bacana isso que a gente consegue trazer, né, João? Que legal, que bom. Olha só, quando você falava sobre trabalhar em casa, sobre filho, eu tenho uma amiga que está com muitas, né? Mas uma comentou comigo que está com esse desafio. Ela tem 2 filhos pequenos e estão ela e o esposo trabalhando em casa. Então, assim, além de tudo, ela tem que dar conta das atividades da casa porque dispensou o funcionário. Então, o que ela fez? Ela combinou com o esposo que durante um período do dia ela fica com as crianças e cuida das atividades e o esposo trabalha. E no outro período, ele cuida das crianças e faz o que precisa fazer e ela trabalha. Então, assim, eles conseguiram encontrar uma forma dos dois trabalharem em casa, os dois serem produtivos, conseguir cumprir com seus compromissos e ainda dar conta das crianças e de casa. Então, assim, quando a gente conta com a colaboração de alguém, é bem mais fácil, né? Então, quem aí na Sem sua casa dúvida. que pode te ajudar também, que pode participar, saber qual é a sua meta, saber quais são os seus desafios e colaborar para que você seja mais produtivo, colaborar com que você consiga cumprir o que precisa ser feito nesse período que está em casa. Então, assim, acho que o diálogo com a família, a conversa aberta com as pessoas com quem você divide espaço é fundamental também para isso, né? Sem dúvida. Eu acho que com crianças, o que a gente pode fazer agora é ensinar através de jogos. É fazer com que arrumar a cama seja um jogo, seja algo divertido, seja algo que elas possam entender que elas estão ajudando. E se elas entenderem que elas estão ajudando quando elas tiram o prato da mesa, quando elas arrumam a própria cama, quando elas recolhem os seus brinquedos, quando você mostra para ela que esse é o meu lugar de trabalho e esse é o seu lugar de brincar. Vamos fazer o seguinte: a mamãe vai fazer o trabalho dela agora e você vai fazer isso. E aí, dar a oportunidade ou a chance da criança ela brincar de fato e de direito. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção nas nossas aulas é que muitas vezes as pessoas dão um telefone celular ou um iPad para uma criança pequena, 3 anos, 2 anos, 4, 5 anos, que não sabe nem ler, não sabe falar direito, mas já sabe entrar no YouTube, achar a galinha pintadinha ou achar um brinquedo qualquer ou um joguinho. É lindo, é lindo, mas é perigoso. Porque existe um grupo de cientistas, e não são poucos, e não são só os americanos, tem inglês, alemão, enfim, em uma série de países que discutem o seguinte: a gente leva anos desenvolvendo nossa capacidade cognitiva. O celular, ele emite, entre outras coisas, uma luz azul. Ela é prejudicial aos olhos de um adulto. Ela é prejudicial aos olhos de uma criança. Ora e para pensar só um minutinho, vocês que estão aqui conosco. Quantas vezes você olha no seu celular por hora? Muitas Muitas. vezes. Muitas. Muitas. Às vezes, sem necessidade. E o que isso traz, na verdade? Isso traz um comportamento habitual. Quando esse comportamento habitual ele não é nocivo, ele atrapalha. Agora, quando ele é nocivo, ele pode criar uma série de dificuldades. Existe uma área no cérebro chamada circuito de dopamina. Essa área é impactada pela utilização de drogas leves ou pesadas. O que os cientistas dizem ou discutem é de que essa área é impactada pelo uso do celular. Ele é ergonômico, ele é bonito, ele emite luz. 72% do tráfego de internet no mundo acontece via telefone celular. Então, qual é o grande desafio? É que a tecnologia ela é super bacana. Ela nos ajuda. Nós estamos em casa e estamos de vários lugares aqui batendo um papo. Mas quando você leva essa tecnologia sem equilíbrio, sem uma dosagem adequada para o filho, para ele ficar quieto, você está incorrendo em riscos que a ciência ainda está discutindo qual ou quais serão os possíveis malefícios. Então, a minha sugestão, hoje os meus são todos grandes, apesar de eu chamá-los de crianças ainda, é dizer o seguinte: pega a boneca, como eu fiz quando eu era pequeno, um carrinho, uma bolinha de gude ou qualquer outro brinquedo que ele possa manusear, conta uma historinha. Né? Storytelling é um conceito que veio, vamos dizer assim, né, ao longo dos últimos anos, ganhando força, porque histórias
prendem a nossa atenção, histórias nos levam para viajar, histórias nos fazem participar e sentir. Então, para pensar, né, em que você tendo uma criança pequena como essa, sentar com ela, brincar com ela por 2 ou 3 minutos, usar os bonecos, a história, o que quer que seja, para vocês terem uma ideia. Pensando nisso agora, eu tenho aqui comigo, ó, esse robô, eu guardo, ele deve ter pelo menos 10 anos. É do meu filho. O meu filho hoje tem 24, então ele tem mais de 10. Mas ele está aqui na decoração do meu quarto, porque na verdade é uma maneira de eu lembrar que os meus filhos, que moram fora do país, mas eu lembro de brincar com ele com esse robô. E com outros bonecos. Então, quando a gente está falando de produtividade, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se você conseguir equilibrar a sua vida de fato, e você consegue se você quiser, você vai poder usufruir da sua família, vai poder encontrar coisas que talvez tenham sido deixadas pelo dia a dia e pela nossa correria e pelo distanciamento, e vai poder ser mais produtivo. Uma outra dica de produtividade, você faça uma lista. Não importa se você vai pegar um pedaço de papel ou se você vai pegar o to-do list do seu celular. Coloca ali tudo aquilo que você acha que precisa fazer amanhã. Sem exceção. Tudo. Pessoal e profissional. Depois disso, deixa de lado. Espera 2 ou 3 minutos. Você tirou o foco. Pega a lista de novo e dá uma lida. E verifica e escolha entre 5 e 3 atividades que são essenciais. Que se você fizer, vão te ajudar a entregar o resultado no final da quinzena ou do mês, que vão te ajudar a fazer aquilo que é preciso, que vão te manter focado no teu trabalho. Trabalha e começa por aí. Escolha também, no mínimo, uma coisa que você pode fazer e que você pode, de alguma maneira, contribuir para o ambiente onde você está. Que pode ser, por exemplo, sentar com seu pai ou sua mãe, que já pela idade tem conversado e falado sempre as mesmas histórias, e agora que você está todo dia com ele, está ouvindo a mesma história já, todos os últimos 20 dias, né? E aproveita esse tempo. O que eu fiz com a minha mãe? Minha mãe adora ler. Eu tenho 400 e poucos livros aqui. Nem todos dão para o interesse dela, mas eu separei 10 livros. Toda semana eu vou lá, dou um livro e digo a ela, lê, mãe, por favor, e me diz o que a senhora acha. Eu ganho, porque eu estou ouvindo a minha mãe falar sobre algo que é importante, lembrando porque ela faz associação, pensando no que eu posso usar nos meus artigos ou nos meus bate-papos, mas eu estou usufruindo dela. Estar ali com ela. Coisa que eu fazia há pouco por tantas viagens que eu tinha. Então, a gente pode, de fato, fazer algumas coisas. Ter um local, bacana. Estar vestido adequadamente, ótimo. Criar um tempo para começar e terminar, excelente. Olhar para os nossos comportamentos, conhecendo o nosso perfil, sabendo onde a gente se sabota e tentando cortar, ótimo. Mas também aproveita. Porque esses 30, 60 ou 90 dias, eles vão acabar. Você vai voltar para a rotina do dia a dia já já. Só que você pode voltar com aprendizado. Você vai voltar entendendo que você pode usufruir mais dos seus filhos ou do seu cônjuge, ou dos seus pais, ou dos irmãos, eventualmente, se você mora com eles. Você vai voltar percebendo que você, apesar de ter ficado em casa, aprendeu a criar foco, aprendeu a equilibrar, aprendeu a dar valor a coisas que talvez você já tinha perdido. Coisas que estão no nosso guarda-chuva de valores, como família, fé, saúde, alimentação, exercício. Todos esses são valores. E isso pode ajudar muitíssimo a gente a criar uma palavrinha mágica que cabe em qualquer lugar, chama equilíbrio. Não tem idade. Então, são pequenas coisas que vão ajudando a gente a construir, não é? Esse momento de trabalho em casa para gerar resultado. A água que você acabou de tomar, ela é extremamente importante para o nosso organismo, inclusive principalmente para o cérebro. Então, ter água e tomar essa água ao longo do dia, né, dizem por aí 2 litros, 3 litros, claro que depende muito de região, enfim, de uma série de outras variáveis, não importa. Toma 2 litrinhos de água, você vai tomando aos poucos. É por isso que ter uma garrafa ou um copo, como você comentou, precisa estar perto. Talvez, o que eu faço? Eu deixo longe, eu deixo um pouquinho longe, dentro do quarto, porque eu me obrigo a levantar. Porque às vezes eu sento, começo a escrever e eu vou me esquecendo. Então, disso tudo, ainda tem uma coisa que pode ajudar a gente. Faz uma coisa por vez. Sabe como eu aprendi isso? Do jeito mais duro. Para pensar, vocês que moram com seus pais ou com seus filhos. Eu não moro com os meus filhos há 11 anos. Há 11 anos eles moram nos Estados Unidos. Então,
Todas as vezes que eu pude estar com eles, eu aproveitei muito, porque eu já fui para ficar nos Estados Unidos um final de semana, só para ver a, a Gabi fazendo um desfile e o Lucas num jogo no sábado. E voltei no domingo, porque na segunda eu tinha uma reunião. Então, assim, sempre foi muito duro. Sempre, toda vez que eu volto chorando no aeroporto, lá, abraço e as lágrimas correm. Mas eu aprendi como é importante o tempo com alguém que a gente ama. Então, faz uma coisa por vez. Quando você estiver sentado com a tua mãe na frente, ela contando pela 13ª vez a mesma história, ouça como se fosse a primeira. Quando seu filho vier puxar a tua roupa e desejar arduamente a tua atenção e você estiver no meio de algo muito importante, respira fundo, entende o mundo dele, vai lá, enche de beijo. Uma maneira de fazer também é isso, ameaça. Fala assim, você vier aqui, te enche de beijo, quer ver? E aí a criança sai correndo, né, ou leva na brincadeira, mas você pode criar num clima de rotina, um clima leve. Fazer uma coisa por vez significa que você está ali de olho no olho, que é o que a gente chama de conexão. Não é essa conexão que a gente está usando, é a conexão humana. E a conexão humana precisa de duas coisinhas. Uma é presença física. Eu posso estar sentado com alguém do meu lado e não ter presença física viajando de ônibus, viajando no avião, né? Por exemplo. Agora, precisa de uma segunda coisa para se tornar conexão de fato. Atenção. E a atenção é um mar de lembranças. Então, senta com alguém e olha nos olhos. Dá o que você tem de melhor, que chama tempo. Esse não volta. É variável incontrolável. Todo mundo tem as mesmas 168 horas por semana. Mas quanta gente usa essas 168 horas com sabedoria? Então é uma chance da gente aprender. É uma chance da gente melhorar e enriquecer. Quando passar daqui a 90 dias, que a gente estiver bem e que a gente vai estar comemorando o coronavírus ter ido embora, e a gente vai poder voltar à rotina, a gente vai olhar para a flor de outro jeito, para a caminhada de outra maneira, para nadar de outra forma, para o banho de cachoeira que eu já tomei muitas vezes aí em Cuiabá de outra maneira, de estar com alguém que você ama, de só passear de mão dada e sair para tomar um sorvete. Tudo vai ter um gosto diferente. Mas se a gente não tiver consciência que foi aquilo que você comentou inicialmente, isso se perde. Então a chance de estar trabalhando em casa e produtividade significa que se você conseguir equilibrar as pequenas coisas do dia a dia, elas vão criar coisas tão grandes no curto, no médio e no longo prazo, que esse período de... não é quarentena que eles chamam, né? Mas como é que é o nome que está Pandemia? sendo dado? Não, não. Essa restrição social que a gente está ficando em casa. Como é que é o nome? Esqueci. Distanciamento, isolamento social. Isolamento, exatamente. Esse tempo de Isolamento social. isolamento vai ser uma alegria. Na verdade, ele pode ser uma bênção na vida da gente, porque tudo depende, muitas vezes, do que a gente, da maneira como a gente olha. Minha bisavó, Dindinha Velha, que não estudou, mas era uma mulher extremamente sábia, ela era parteira da região dela. Você imagina, não é? Em condições quase que precárias, não é? Não tinha instrumentação cirúrgica, não tinha absolutamente nada. Ela era, pelas mãos dela, metade da região dela, eu acho que nasceu, segundo o que me contaram. Ela era uma mulher sábia. Era aquela mulher que, como talvez a sua mãe, a sua avó, alguém próximo da família, as pessoas iam lá, sentavam para ouvir, para pedir um Sim. conselho. Indinha Velha usava frases de efeito que marcaram a minha vida, eu uso nos treinamentos, uso na palestra, vou compartilhar uma. Ela diz assim, meu filho, tudo que dá para rir, dá para chorar. Escolhe. Porque o tempo e a energia que você vai colocar é o mesmo. Você pode ficar resmungando a vida inteira, usar o seu cérebro reptiliano e ser reativo. Ou você pode olhar para a mesma situação e dizer assim, que oportunidade bacana eu estou tendo de arrumar minha casa, de rever minhas prioridades, de conviver com quem eu amo, de rever alguns comportamentos, de melhorar alguns vícios, de deixar de fora esses vícios, de construir novos hábitos. Que oportunidade bacana de poder entender que se eu fizer um trabalho com foco, com prioridade e com organização, eu vou ter mais tempo para mim. Então, na minha opinião, o coronavírus trouxe uma série de desafios, mas trouxe muita coisa boa. Essa é uma das outras dicas que eu divido com vocês. Tem outros, Uau! se quiser. Sempre tem, né, João? Uau! E olha que delícia! E como é bom, sabe? Como é bom sempre
poder ouvir, poder aprender com você. E como a gente já disse aqui, é uma oportunidade nesse momento que o que nos trouxe foi essa pandemia. Essa necessidade do isolamento, né, social, como a gente falou, e o quão bem a gente está usando isso. Então, de fato mesmo, é como a gente escolhe ver as coisas. Eu tenho escolhido passar esse tempo pelo ponto de vista do aprendizado, então tenho me dedicado a desenvolver coisas novas, a aprender a fazer coisas novas. E o quão isso é rico, né? Você falou uma coisa bem interessante sobre atenção plena, sobre estado de presença, sobre tempo de qualidade com aqueles que amamos, sobre um tempo para nós mesmos. E eu acho que tudo isso que está acontecendo é esse grande convite para eu me reconhecer verdadeiramente quem sou eu, parar, olhar para dentro, poder fortalecer aquilo que tem de bom, os relacionamentos e quando a gente fala sobre conexão humana, que de todas é a mais poderosa, né? Ela pode acontecer sim nesse tempo, especialmente com aqueles que estão perto e dentro da nossa casa, mas também com aqueles que estão longe, através da tecnologia. E aí eu penso que acho que a grande dica desse momento também é poder usar a tecnologia para isso, né? Para nos ajudar a ser produtivos, assim como você deu dica, de utilizar, mas também nos conectar com as pessoas, nos manter vivos, nos manter em atividade, poder estar em contato com as pessoas, poder colaborar, contribuir, fazer alguma coisa, fazer algum trabalho. Porque, como você bem disse, João, de fato vai passar. E a grande pergunta é como eu quero estar quando tudo isso passar? Como pessoa, como profissional, como que eu quero que estejam os meus relacionamentos, meus negócios, a minha capacidade, e tudo isso são escolhas realmente interessantes, porque de fato vai passar. E aí, como que você quer Vai. estar quando tudo isso passar? O que você quer ser, fazer e ter quando tudo isso passar, né? Então, acho que é uma reflexão muito interessante e, de fato, assim, ó, pensar em como ser mais produtivo nesse momento é legal. Eu estou fazendo algumas atividades que são novas para mim, então está exigindo que eu me dedique. Então, essas dicas que você deu, sabe, sobre fazer a lista da tarefa, sobre qualificar isso, sobre questão mesmo do horário, isso vai contribuir muito para mim também. Eu certamente, a partir de agora, vou ajustar melhor ainda a minha rotina para ser mais produtiva enquanto estou em casa. E ainda tem um outro detalhe que eu acho que é legal, você falando me vem à mente. Alguns povos dizem que a gente está com o melhor nível de energia perto do horário do nascimento. Por exemplo, tem gente que tem muita energia de manhã, tem gente que na parte da tarde e tem gente que à noite. Então, Uhum. o que eu diria, se você não tiver, como esses povos dizem, né, que se a sua energia não bate com o horário, ou se ela bater não importa, identifique qual é o seu melhor horário de energia e deixa para resolver os pepinos ali. Porque quando a Uhum. sua energia está em alta, você tem muito mais fôlego, capacidade, condição de raciocínio para uma tomada de decisão mais difícil. Isso vai te ajudar a poder dizer, olha, vou resolver esse problema aqui agora. Então, o ponto aqui é o seguinte, nós precisamos, nós devemos aproveitar esse tempo como uma chance de autoconhecimento. Por quê? Todo mundo tem ponto fraco, todo mundo tem ponto forte. Em casa, se você parar para pensar, você tem irmãos, né? Eu tenho irmãos, ou como no meu caso, tenho filhos, né? Um é diferente do outro. Mesmo o gêmeo univitelino, que veio do mesmo óvulo, eles podem ser fisicamente parecidos, mas internamente são mundos totalmente diferentes. Então, as grandes diferenças, ou as pequenas diferenças, elas podem ser complementares. Por exemplo, eu tenho um amigo em que eu tenho feito um processo de aconselhamento e que o desafio dele são as diferenças de idade. Ele tem um irmão que é rapa do tacho. Sabe o que é rapa do tacho, né? Aquele que depois de 15 anos os pais tiveram um filho, né? Temporão, ele veio, não estava programado, e ele já era um homem. Hoje ele é um senhor. Então, uma diferença de idade muito grande dele para o irmão e dele para o pai, porque ele foi um dos últimos filhos. Bom, a discussão era a seguinte, cara, quando a gente senta para bater papo é muito difícil. Cada um tem um estilo, cada um tem um Uhum. pensamento, cada um acha uma coisa. Eu disse para ele, qual foi a última vez que você prestou atenção no que seu irmão ou seu pai disse e aprendeu alguma coisa? Ele falou, não sei. Eu falei, então, exercita. Olha e conversa, não com a intenção de ensinar. Olha e conversa com a intenção de aprender. Vai mudar o bate-papo. Vai te ser muito mais prazeroso. Se você tiver que falar, enche a boca d'água. Fica quieto. Deixa eles falarem, mas ouça com o coração. Porque esse é o grande desafio. É a gente ouvir de fato e de direito. Porque às vezes a gente escuta o barulho, mas não consegue perceber ou identificar a diferença entre uma coisa e outra. Então,
Se você estiver ali com uma pessoa, seja ela com quem quer que seja, faça daquele momento um momento único. Se você tiver que resolver um problema, ou se você estiver irritado, vai fazer isso no momento em que a sua energia estiver em alta. Isso vai te ajudar a se conectar com o momento presente. Se a gente se conecta com o momento presente, como, por exemplo, as culturas orientais através da meditação, a meditação é uma chave maravilhosa para você limpar a mente, para você se sentir mais centrado e, com isso, diminuir o grau de ansiedade e poder, por exemplo, usufruir do que está ao entorno. E a gente medita, eu faço meditação transcendental, então a gente usa um mantra. Mas você pode meditar, não é? Ao olhar, por exemplo, uma imagem, ao fixar os seus olhos, por exemplo, em algo, ao ouvir um som, como o barulhar da água de um rio ou do mar. Enfim, existem muitas maneiras, né? Uma das coisas que eu lembro de um coach numa discussão, a gente falou sobre meditação e disse assim, sabe, João, você tinha dito que eu podia meditar comendo, que era sentir o gosto da comida, porque eu comia pelos olhos e pelo nariz, sempre. E aí, ao degustar a comida, eu percebi como eu gostava daquele prato. Coisa simples, coisa boba, mas que a gente, às vezes, pela vida corrida, não faz. Então, quando a gente pensa em produtividade de fato e de direito, começa de dentro para fora. Começa da autoanálise. Começa de você olhar para o espelho e perceber algo que você não vinha percebendo até então. Eu percebi que eu estou envelhecendo quando eu olhei para o meu pescoço. Eu falei, minha nossa, estou envelhecendo. Isso tem umas 3 ou 4 semanas. Porque eu estou tão acostumado a olhar para mim no espelho, né? E meu sentimento interno é de que eu não tenho 55, eu tenho menos, mas eu olhei para o espelho e disse assim, cara, o tempo está passando. Então, se você não olhar para dentro de si e não perceber quem é você de fato, você não tem condição de perceber onde estão as suas falhas, suas fraquezas e onde você pode investir tempo em coisas que vão te fortalecer. Aí, você vai ter condição de, fazendo essa mudança interna, fazer as mudanças que são necessárias no entorno. Há um conceito de uma moça chamada Julie Morgenstein. Infelizmente, o livro só tem em inglês, é esse. Ele é chamado Organizing from the Inside Out. Organiza de dentro para fora. Basicamente, o que ela dá de toques aqui é o seguinte. Organiza o ambiente onde você está. Isso te ajuda a organizar aqui dentro. Então, minha sugestão, se você quer ser produtivo de fato, o que eu já falei ajuda muito, mas olha para dentro. Respira fundo. Se você não faz meditação, faz oração. A oração também te conecta, te leva para um estado, não é, de onda, de frequência mental, que te transporta. É uma maneira de você conseguir olhar para a tua vida em terceira pessoa. E isso é um dos 4 dons humanos, que é a autoconsciência, a capacidade de questionar o próprio pensamento. Você olha de fora e pensa, o que é que eu estou fazendo? Quem sou eu? O que é que eu quero para a minha vida? Quem está ouvindo a gente, para refletir um tantinho. Pensa, o que é que você quer para a sua vida esse ano? Não precisa responder, mas pensa, né? Qual é, ou quais são, os objetivos da sua vida? O que é que seria muito bacana na sua vida pessoal, que você gostaria que acontecesse? O que é que seria muito bacana na sua vida profissional? Aí a próxima pergunta é a seguinte, beleza, o que é que você começou a fazer para isso se tornar realidade? Porque às vezes a gente quer, mas não dá o primeiro passo. Ah, é muito difícil. Muito difícil é ficar sentado reclamando da vida. Então, olha, define algo bacana e dá o primeiro passo. Os chineses dizem que uma caminhada começa com o primeiro passo. E depois outro. E outro. E outro. E daqui a algum tempo, você já vai estar em parte do caminho. Então, quando a gente está pensando em produtividade, eu falei sobre manter o foco, sobre criar um ambiente propício, é bacana. Quando a gente pensa em organizar o tempo, é importante. Quando a gente pensa se vestir adequadamente, é essencial. Criamos ritos. Isso precisa se tornar um hábito na sua vida. Criar ritos de eficácia, que são comportamentos, pequenos ou grandes comportamentos, que te levam para onde você quer. Você criou um ambiente, criou uma sistemática de tempo, criou e identificou quais são os seus comportamentos que te levam para longe, que te levam para procrastinação, e começou a tomar pequenas decisões que vão te ajudar,
você consegue substituir um hábito ruim por um hábito bom. Diz um cientista o seguinte: desenvolver um bom hábito, ó, mas para perder? Agora, para desenvolver um mau hábito, ó, agora para perder. Então, o grande desafio é procure desenvolver bons hábitos. Começa com um. Não queira fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque provavelmente você vai se frustrar por não conseguir fazer nenhuma. Faz uma coisa. Eu tenho usado isso para mim, eu estou falando isso para vocês, mas eu tenho usado para mim. Por quê? Porque eu tive que recriar minha rotina. E eu, como você, Meire, penso em 10 frentes. O negócio é o seguinte, é pensar e fechar, pensar e fechar, pensar e fechar, pensar e fechar. Então, eu coloquei alguns dos meus projetos em stand-by e outros projetos, né, eu estou trabalhando neles com foco. E o que eu fiz? Eu me juntei a pessoas que são melhores do que eu em coisas que eu sou muito ruim. Por exemplo, existe uma menina que faz para mim os vídeos que aparecem no meu Instagram ou muitas das colocações, e ela é ótima para me cobrar. Ela é ótima. A Renata é fantástica. Ela não é só criativa. Ela é do tipo que fica em cima. Ela me ajuda muito. Então, o que acontece é o seguinte, entenda. Se você quer ser produtivo, você precisa fazer pequenas coisas e grandes coisas. Precisa ter um ambiente adequado. Precisa negociar com as pessoas da sua casa. Precisa criar horários. Horários para trabalhar e terminar. Horários para almoçar. Horários para o break. Precisa definir quais são as tarefas principais para aquele dia. Precisa criar um planejamento, mesmo que seja em folha de papel de pão. A ferramenta é menos importante do que o conceito. Não importa como você vai usar, mas importa como você vai fazer. Você precisa entender que vai dar certo se você fizer uma coisa por vez, bem feita, e que você precisa começar e terminar. Não significa que tudo vai ser assim, mas significa que você vai fazer o máximo para chegar ao final de um período naquela tarefa ou atividade. Cerque-se de pessoas boas. Peça ajuda. Não é vergonha nenhuma. Não importa se é presidente da empresa. Ninguém sabe tudo. Na verdade, é o oposto. Nós somos ignorantes na maior parte das coisas. Então, quando a gente faz isso com família, com amigos, com as pessoas da equipe, a gente cria uma força tão exponencial que a gente pode multiplicar por N a capacidade de resultado de entrega. Então, se eu tivesse que dar aqui mais um conselho, eu diria o seguinte: pergunte para si mesmo quem é que está no comando. Se é a tecnologia, entenda-se seu celular ou você. Você consegue desligá-lo, você consegue trabalhar com ele e fazer ele trabalhar para você. Fazendo como eu falei, né, colocando o tempo para ele definir as tarefas, para você ficar focado, ou se ele é que, na verdade, toma teu tempo, tira teu pensamento, leva a tua atenção e intenção e te deixa andando num looping em que você não chega em lugar nenhum. Para pensar. E toma uma decisão. Né? E começa pequeno. Eu acho que isso ajuda. Uau, professor João Palmeira. A gente vai precisar ir caminhando para o final por conta do tempo, mas quero te mostrar uma coisa aqui que eu acho que mata o professor e o coach de orgulho. Olha isso aqui. A única coisa, minha leitura da semana, faço uma coisa de cada vez. Muito legal. Estou É aqui isso aí, praticando. parabéns. Obrigada, porque no final de tudo, assim, João, o que interessa mesmo é o que a gente faz com o tempo, né? Se a gente for perguntar para mim, para você, para qualquer pessoa que nos assiste, indiferente do que a pessoa faça, se é uma atividade muito simples ou se é um CEO de uma grande organização, se eu perguntar qual é o maior recurso que essa pessoa tem, ela vai dizer certamente que é o tempo. Então, acho que a grande sacada é acho que a grande escolha que a gente tem que fazer, a mais importante da vida, é o que eu faço com o meu tempo, que é tão precioso. Então, nesse tempo em que a gente está em casa, trabalhando em home office, pensar em ser produtivo, pensar em hábitos de produtividade, certamente é utilizar bem esse tempo, né? E acho que o nosso papo tinha essa proposta, esse convite de convidar as pessoas para olhar para isso, para esse hábito de produtividade, para ser produtivo em home office nesse período. E foram, assim, excelentes dicas que vão contribuir muito para a minha produtividade, eu tenho certeza que para o pessoal também. Tem vários alunos seus que nos assistem, o pessoal comentou aí, mandou um abraço, Mande um disse que abraço para fez todo aula mundo. com Obrigado. você. E isso é muito legal. Que bacana, João, essa oportunidade de aprender mais uma vez, de bater esse papo sobre produtividade. Quero aproveitar para convidar o pessoal que nos assiste para voltar amanhã no mesmo horário aqui para o Instagram da SR. Amanhã é com o Igor Henrique
sobre autoconhecimento, na quinta-feira com a Meg sobre planejamento e na sexta com a professora Sueli sobre escolhas estratégicas. E a gente continua nesse papo, aqui nesse projeto lindo da SR Capacitação, que tem como objetivo ficar junto com as pessoas agora, ficar junto com seus parceiros, com seus clientes, alunos, colaboradores, poder levar conteúdo de qualidade, poder levar contribuição, e isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Quero agradecer a Diane pelo convite, pela confiança, pela oportunidade, ela está aqui conosco, assistindo a gente. Obrigada, Diane. E convidar as pessoas, quem não curte ainda a audiência do João, curte aí, @SR Capacitação no Instagram, curte também o Meire Dias Coach, para que a gente possa continuar cada vez mais levando essas ideias para outras pessoas, podendo semear na vida das pessoas, poder colaborar com esse momento. A gente precisa se despedir então, João, infelizmente, porque o papo tá tão bom, né? Queria ficar aí o resto da tarde conversando e aprendendo com você. Vamos combinar outros papos sobre outros assuntos. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por dedicar o seu precioso tempo para estar conosco nessa tarde. Um grande abraço, sucesso. E espero te ver em breve. Espero poder encontrá-lo de novo em breve, no outro treinamento, numa aula, fazer alguma coisa juntos. E então a gente poder, de fato, se abraçar, né? Como estamos todos ansiosos. Sucesso para você. Um grande beijo. Fica com Deus. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Um abraço para todos os que eu conheço. Para aqueles que eu não conheço que estão aqui, foram bem-vindos. E você sabe que eu lembrei de um trecho de um poema, eu não lembro do poema inteiro, mas as duas estrofes dizem assim: ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastei vosso tempo em passatempo, porque quando o tempo chegar de prestar contas, talvez chorarão como eu por não ter tempo. Eu acho que é Padre Vieira o nome da pessoa que escreveu, isso tem 400 anos, mas ele é bem atual. É a gente aproveitar, como você disse, né? O melhor recurso, e o maior recurso que a gente tem é o tempo. Oferece o seu tempo para as pessoas que você ama, eu tenho certeza. A gente oferece, tem de volta. Obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada por nos oferecer o seu tempo. Essa live vai ficar gravada no Instagram da SR Capacitação. Você pode assistir de novo, você pode mandar para as pessoas que você conhece, para que elas assistam também. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.